Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Os discípulos perguntam para Jesus qual será o sinal da sua vinda. Antes de entrar nesse tema, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda a anunciar a palavra do Reino de Deus. Seu like, seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24 e vamos meditar um pouco nesse assunto. O estudo que Jesus Cristo passa aos seus discípulos quando eles perguntam qual seria o sinal de sua vinda. O primeiro versículo vai dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha a visão de quem observa as coisas de uma maneira material. Os discípulos levam Jesus para conhecer os fundamentos do templo, mas Jesus não tem muito interesse neste assunto. O templo que Jesus queria e quer conhecer até hoje é o templo onde ele vai habitar diariamente. Esse templo, meus irmãos, é eu, é você e todo aquele que recebe ao Senhor Jesus em sua vida. Repare no verso 2. Jesus diz aos discípulos: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles vai adiante e a palavra diz que, estando sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus que muitos se perguntam até o dia de hoje. Jesus fala de alguns sinais e orienta os discípulos a tomarem cuidado para não serem enganados. Muitos virão em nome de Jesus e dirão: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, irmãos, isso é preocupante. Se Jesus avisou naquele tempo sobre essas coisas que haveria de acontecer, imagina no tempo de hoje. Algumas pessoas já têm se levantado com o espírito de engano, dizendo aos fiéis que vêm em nome do Senhor Jesus, mas na verdade são filhos do diabo, falsos e enganadores. Mas a falta de busca pelo entendimento faz com que as pessoas ouçam esses líderes perversos, fazendo com que deixem de lado a verdade e buscam a mentira e a pobreza para dentro de suas vidas. Cuidado com os falsos ensinos, meus irmãos, e com as falsas doutrinas. No verso 6, Jesus continuou dizendo: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Você já parou para analisar como está nossa situação no tempo de hoje? Tudo que está escrito está acontecendo. Guerra declarada, guerra contra Israel e Hamas, Rússia contra Ucrânia e outros países que querem se envolverem nos conflitos. Mas Jesus nos acalma dizendo: Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Como assim não é o fim? Tem coisa mais pior ainda para acontecer, irmão Rafael? Irmão, infelizmente essa é a natureza humana. Jesus já tem acesso a essas informações, pois tudo que está previsto para acontecer, o Pai lhe revelou, e ele revelou para nós, para que não fossemos pegos de surpresa. Aqui no verso 7, Jesus continua dizendo: Portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sabe, irmãos, por mais que o homem tente dizer que a paz vai se estabelecer sobre este mundo, jamais conseguiria, até porque quem pode oferecer paz ao homem é somente um: Jesus Cristo. A Bíblia diz em Jeremias 19, 17, 9 e 10 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então não existe paz da parte do homem, sim interesses e cobiça e muitas outras intenções maliciosas. Jesus ainda continua dizendo no verso 8: Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Sabe, irmão, se tudo isso ainda não é o fim, mas já faz tanta destruição, imagina aí como será o final então. E será que estamos atentos nisso? Sabemos o que vai acontecer, mas estamos preocupados com isso? Sabemos que temos Jesus para nos salvar e não procuramos por quê? Sabemos que tem muitos falsos mestres espalhados pelo mundo e precisamos nos afastar deles. Ou vamos ser ignorantes e preferir a destruição e o tormento ao invés de aceitarmos a salvação por Jesus Cristo e viver uma vida de refrigério e amor com o nosso Deus? Não valeria sofrer um pouco de tempo e vencer com Cristo, do que se alegrar por um pouco de tempo e sofrer eternamente junto com o exército de Satanás e seus anjos? Eu prefiro estar com Jesus e rejeito todas as coisas deste mundo. Mas vamos lembrar que neste tempo não vai ser fácil. Vamos ler o verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está preparado para sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo? Não se esqueça do sofrimento que por mim e por você ele passou e foi até o final. Não vai ser uma ou duas pessoas que vai passar a ter ódio de você.
por causa do Evangelho. Vai ser nações inteiras que vão te perseguir por causa de Jesus. E nesse tempo você vai sentir tudo aquilo que ele sentiu por amor de nossa vida. Mas vale a pena ter esse privilégio de carregar a cruz para nos aproximar de Cristo. No sofrimento, o Senhor Jesus nos ajuda, nos capacita para não pararmos no meio do caminho. Ele é a nossa direção certa, o caminho que nos conduz à salvação. Aqui no verso 10 Jesus diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Sabe, irmão, eu vejo muitas pessoas pregando vitória antes do tempo. Na pregação de Jesus a realidade é outra. Ele fala dos sofrimentos que também passaremos no decorrer da caminhada. Neste mundo não tem vitória garantida por Jesus, mas tem aflição, pois ele mesmo disse: no mundo tereis aflição. No verso 11 Jesus continua: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí eu te faço uma pergunta: você tem se preparado? A vitória não está na vida, e sim na morte, porque Jesus venceu a morte. Nós também temos que vencer. Por isso, o Senhor Jesus conta comigo, com você e com todo aquele que cuida e zela dos mandamentos de Jesus. Aqui no verso 14, Jesus continua dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que entendemos com isso? Eu compreendo que as pessoas vão dar a vida pelo Evangelho e através dessa atitude eles também darão testemunho de que Jesus deu a vida por nós. E muitas outras pessoas passarão a ter essa confiança e também se entregarão em troca da salvação e por amor de Jesus. No verso 15 Jesus fala que quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Meus irmãos, quando Jesus diz que a abominação da desolação estiver no lugar santo, Jesus se refere às pessoas que darão ouvido ao anticristo, a besta e o falso profeta. Esses darão sua confiança, seu coração e buscarão matar todos os cristãos que ainda existem nesse dia. Satanás vai dominar muitas pessoas e seu espírito de perversidade vai agir dentro deles, com matança, tortura e levando muitos a prisões. Repare no verso 21 o que Jesus fala: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, meus irmãos, devemos nos preparar cada dia mais e mais, porque o negócio vai ser horrível. Se o próprio Jesus orienta a gente a ter cuidado, é porque o inimigo não vai ter dó de fazer você chorar e nem de fazer você sofrer. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, que possamos estar firmes e preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel com todo aquele que crê em seu nome. Ele vem te buscar e não vai deixar você para trás, mas esteja preparado, porque ele já se preparou para você. Ele vem com as nuvens, e quem crê diga amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.